fizeram boa prova de geografia ontem? Então, hoje nós também teremos, né, avaliação. Hoje a avaliação vai ser prova de português, tá bom? No mesmo formato, vocês vão fazer acesso lá no CPB Provas para poder responder, né, a avaliação. E aí o recadinho que eu deixo para vocês é o mesmo de ontem, gente. Façam com bastante atenção, leia as questões com calma, tá bom? Eu estou na torcida aqui para vocês para que todos tirem boas notas, tá bom? Não deixe de realizar a prova, viu, galerinha? Façam hoje, vocês têm até às 10 horas da noite para poder realizar a avaliação de português, tá bom? Então, olha só, na nossa aula de hoje, a gente vai dar uma recapitulada assim geral do nosso conteúdo que vai cair na nossa prova de matemática. A nossa provinha de matemática vai ser no dia 15, na próxima segunda-feira ainda. Só que hoje já é a nossa última aula antes da nossa avaliação. Por quê? Porque as aulas de matemática, a gente tem aula segunda, terça e quinta, né? Ontem a gente já teve aula, hoje é terça-feira e quinta-feira é feriado, gente. Dia 11 de junho é feriado, então nós não teremos aulas de matemática na quinta-feira. Então, depois de hoje, a nossa próxima aula vai ser só na segunda-feira e aí já vai ser a nossa avaliação de matemática, tá bom? Então, hoje, nesse vídeo que eu vou deixar aqui com vocês, nós vamos recapitular tudo o que vai cair na nossa prova, tá bom? Além desse vídeo que eu vou deixar aqui com vocês, eu vou deixar também outros vídeos que eu olhei na internet, olhei no YouTube, pesquisei alguns vídeos também para completar o nosso conhecimento aí, para completar as nossas informações, para que vocês fiquem preparados bem direitinho aí, para todo mundo tirar boa nota na nossa avaliação de matemática da semana que vem, tá bom? Então vamos recapitular, olha só. Para nossa prova de matemática a primeira etapa, o que vai cair na nossa prova? Vai cair plano cartesiano, vai cair também sobre as retas, né? As retas a gente vai cobrar só as retas paralelas, perpendiculares e oblíquas, tá bom? Vai cair também sobre os ângulos e também sobre a nossa última matéria que a gente estudou, que é sobre os números decimais. Então, nós vamos começar a nossa recapitulação, nós vamos seguir a ordem, tá bom? Nós vamos começar pelo plano cartesiano, tá bom? Então, olha só, quais são as coisas assim mais importantes que a gente precisa lembrar sobre o plano cartesiano? Primeiro, o que é o plano cartesiano? O que a gente associa para lembrar do plano cartesiano? Vocês vão lembrar que no dia em que eu expliquei para vocês essa matéria, eu até dei como sugestão aí, tentei também fazer lá na aula do Zoom, mostrar para vocês sobre o jogo de batalha naval. Porque o plano cartesiano, a gente pode associar ele, né, a um campo minado do jogo de batalha naval. A gente pode também associar com o mapa, né, de um bairro, o mapa de uma cidade, onde a gente vê ali as ruas, né, porque daí a gente vai, através do plano cartesiano, a gente vai identificar, a gente vai localizar alguns pontos, e esses pontinhos são chamados de coordenadas. Então, as coordenadas é como se eu estivesse dando as instruções de qual ponto que você vai ter que encontrar, ou se já tiver alguns pontinhos marcados lá, eu vou te dar a localização desse ponto. Então, por exemplo, aqui embaixo na horizontal vai ter alguns números, né? Vamos supor assim, e na vertical vai ter algumas letras. Lembrando que eu sempre, quando a gente vai falar de coordenadas, a gente sempre fala primeiro o que está na horizontal, para depois eu falar o que está na vertical. Então, eu posso falar para você assim, tem uma igreja localizada no ponto, eu vou falar, por exemplo, assim, 2C. Então, eu falo primeiro o que está na horizontal e depois o que está na vertical. Então, sobre o plano cartesiano, o que eu preciso aí decorar, gravar direitinho na minha cabeça, é sobre as coordenadas. E eu preciso lembrar que as minhas coordenadas sempre, a primeira informação que vier
vai ser da parte horizontal e a segunda coordenada vai ser da parte vertical. E essas coordenadas sempre vai vir dentro de parênteses, tá bom? Então, vamos recordar aqui sobre plano cartesiano. Eu preciso gravar que as coordenadas vai vir dentro de parênteses e eu preciso sempre escrever primeiro o que está na horizontal e depois a informação que está na vertical, tá bom? Então, sobre plano cartesiano, é só isso aqui que a gente precisa ficar bem gravadinho na nossa memória aí, tá bom? Aí, dentro ainda do plano cartesiano, como a gente falou que o plano cartesiano a gente pode associar com o mapa de bairro, mapa de cidade. Dentro desse mapa, então, vai ter ruas, né? Que daí a gente já vai associar com o nosso outro conteúdo, que é sobre as retas paralelas, perpendiculares e oblíquas. Então, como que a gente vai associar isso? Essas ruas, vamos imaginar o mapa, então, de um bairro. As ruas que estão nesse mapa, elas podem se encontrar uma com a outra ou elas podem não se encontrar uma com a outra. Aí nós vamos lembrar. Quando duas retas não se encontrarem de jeito nenhum, elas vão sempre, se eu tiver uma pessoa andando numa reta, a outra pessoa andando na outra, elas vão sempre manter a mesma distância entre uma e outra. Elas vão andando, pode seguir lá para cima, lá para baixo, e elas não vão se encontrar de jeito nenhum. Quando isso acontecer, nós vamos falar que essas duas retas são retas paralelas. Então, retas paralelas são duas retas que não se encontram de jeito nenhum, tá bom? Agora, quando a gente tiver duas retas que se encontrarem, elas podem ser dois tipos. Quando se encontram, ou elas podem ser retas perpendiculares, ou elas podem ser retas oblíquas. Como é que eu vou identificar qual das duas que é? Então, vamos supor que eu tenho duas retas que em algum momento elas vão se encontrar. Eu tô uma reta aqui e tem uma reta aqui, olha. Se essas duas pessoas aqui, olha, forem andando, elas vão se encontrar aqui, olha só, e vão formar um ângulo reto, tá bom? Quando duas retas se encontrarem e formar um ângulo reto, nós vamos falar que essas duas retas são retas perpendiculares. Então, duas retas se encontraram, se formou um ângulo de 90 graus, a gente vai falar que elas são retas perpendiculares. Agora, se eu tiver duas retas que se encontrarem, vamos supor, uma tá assim, a outra tá assim, um pouquinho torta, ó, encontrou aqui. Aqui onde elas estão se encontrando, não tá formando um ângulo reto, tá vendo? Porque essa rua aqui, ela tá um pouco inclinada. Então, esse ângulo que formou aqui não é um ângulo reto, não é um ângulo de 90 graus. Então, essas duas ruas se encontraram, mas não formou um ângulo reto. Então, nós vamos falar que essa reta é reta oblíqua, tá bom? Então, vamos recapitular sobre as nossas retas aqui. Não se encontrou de jeito nenhum, é paralela. Se encontrou, mas formou um ângulo reto, é perpendicular. Se encontrou e formou um ângulo diferente de um ângulo reto, ela vai ser retas oblíquas, tá bom? Então, concluímos aqui a nossa parte sobre retas, que vocês precisam saber, o que precisa ficar gravado na memória de vocês aí, é isso, tá bom? Então, agora nós vamos passar para os ângulos. A matéria de ângulo é um pouquinho maiorzinho, tem mais coisas pra gente decorar. Primeiramente, nós vamos precisar lembrar quais são as classificações dos ângulos. Os ângulos, eles podem ser ângulo raso, ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso. São esses 4 tipos aqui, ó. Vamos recapitular então, ó. Ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso e ângulo raso. Bom,
Vamos começar, primeiro, antes da gente falar sobre esses 4 ângulos, nós vamos falar sobre um ângulo que tem a volta completa. Uma volta completa, esse ângulo tem 360 graus. Agora, se esse ângulo tem meia volta, a metade de 360 é 180, então o ângulo que tem 180 graus, nós vamos chamar ele de ângulo raso, tá bom? Depois vai vir a metade de 180 é o quê? 90. Esse ângulo que tem 90 graus, ele é bem retinho assim, ó. Então, nós vamos chamar ele de ângulo reto. Agora só, de acordo com esse ângulo que está aqui reto, se ele fechar um pouquinho, nós vamos chamar ele de ângulo agudo. Então, o ângulo agudo é o ângulo que é menor que 90 graus. Agora, se a gente está aqui no reto, se eu aumentar ele um pouquinho, a minha abertura aqui, ó, ele vai ser maior que 90 graus, ele vai receber o nome de ângulo obtuso. Então, vamos recapitular, olha. Volta completa, 360 graus. Metade da volta completa, só aqui, ó, é 180, nós vamos chamar de ângulo raso. Agora, metade de 180 é 90, ângulo reto. Menor que 90, agudo. Maior que 90, obtuso. Isso que a gente está falando aqui, gente, é a classificação do ângulo, tá bom? Além da classificação do ângulo, a gente tem que aprender também como que a gente escreve o nome do ângulo. O nome do ângulo são as letrinhas que identificam ele, tá bom? Eu vou deixar aqui, ó, essa fotinha aqui para vocês verem. Olha só aqui, tem as letrinhas. Aí nós vamos falar os lados do ângulo. Vai ser sempre o que tá aqui, ó, ponto de origem até a extremidade, depois ponto de origem até a extremidade. Esse é o nome dos lados, tá bom? Agora, o que tá aqui no meiozinho aqui, esse é o nome do ângulo. O nome do ângulo a gente pode escrever de 2 maneiras, tá bom? Ou a gente coloca só a letrinha que tá aqui no ângulo, em minúsculo, com o chapeuzinho em cima, para identificar que ele é o ângulo. Ou a gente coloca a extremidade, a origem, a outra extremidade em maiúsculo, com o chapeuzinho aí no meio da letrinha que está aí no meio, tá bom? Outra coisa importante que a gente precisa saber sobre os ângulos, eu preciso saber medir quantos graus tem um ângulo, tá bom? Usando o nosso transferidor. Daí, para a gente usar o nosso transferidor, eu vou deixar um outro vídeo lá embaixo aí, explicando direitinho como que a gente usa o nosso transferidor. Mas o que eu sempre falei para vocês, eu vou repetir aqui. São 3 coisas que a gente precisa identificar na hora de desenhar um ângulo ou de analisar quantos graus ele tem. Primeiro, é aquele pontinho que tem no meio do nosso transferidor. A gente tem que alinhar aquele pontinho. Lembra que eu falei para vocês? Ou é um pontinho, ou é um risquinho, ou é um quebradinho. Vai ter um pontinho, um buraquinho. Qualquer transferidor, ele vai identificar para vocês aí onde é que você tem que alinhar direitinho com o ponto de origem do seu ângulo. Então, você vai alinhar o ponto de origem com essa marcação que tiver aí no seu transferidor. Vai alinhar a sua linha que fica embaixo em cima do zero, tá bem? Tá bom? Então, são essas 2 coisas que a gente precisa alinhar. É o ponto de origem e a linha que tiver aí em cima do zero. Daí, você vai lá em cima e vai olhar quantos graus que tá marcando lá em cima. Bom, mas eu vou deixar um vídeo aqui embaixo explicando para vocês direitinho sobre isso, tá bom? E depois de ângulos, a gente precisa saber sobre os decimais. Na aula de ontem eu deixei um vídeo lá para vocês, achei bem interessante, dá pra gente entender direitinho aquelas questão que a parte inteira é o que fica antes da vírgula, né? Primeiro, o que é número decimal? Número decimal são os números que têm vírgulas, né? Então, a gente precisa pensar que a parte que está antes
da vírgula é a parte inteira, tá bom? Pode ser que tenha unidade, pode ser que tenha dezena, centena, né? E assim por diante. E o que vem depois da vírgula são as casas decimais. Aí eu já expliquei para vocês, se tiver um número depois da vírgula, vai ser décimos. Nós vamos lembrar do número 10, que tem só um zero, vai ser décimo. Se depois da vírgula a gente tiver dois números, vai ser centésimos, que nós vamos lembrar do número 100, que tem dois zeros. Então, vai ser centésimos. Se depois da vírgula a gente tiver três números, vai ser o quê? Milésimos, porque nós vamos lembrar do número 1000, que tem três zeros, tá bom? Os números decimais, gente, não param só até o milésimo. Tem outros, mas no nosso conteúdo aqui que a gente está estudando, até agora a gente vai ter só décimo, centésimo e milésimo, tá bom? E o que eu preciso saber sobre isso? Eu preciso identificar se o número é décimo, centésimo ou milésimo. E eu preciso também saber comparar um número com o outro. Comparar como assim? Falar se ele é menor, maior ou igual. Aí eu já falei para vocês e vou repetir. O que é importante para a gente analisar se o número é menor, maior ou igual ao outro? A gente precisa sempre igualar as casas decimais. Então, se eu tenho dois números para eu comparar, primeira coisa que a gente vai olhar é a parte inteira. Porque se a parte inteira já for diferente, já vai dar para a gente analisar quem é maior ou menor. Agora, se a parte inteira estiver igual, eu vou ter que analisar as casas decimais, que é o que vem depois da vírgula. Daí, para ficar mais fácil, eu vou igualar essas casas decimais. Como assim igualar? Se um número tiver dois números depois da vírgula e o outro número tiver três números depois da vírgula, eu vou acrescentar um zero nesse número aqui, para esse aqui ficar com três números depois da vírgula e esse também ficar com três números depois da vírgula. Agora, vamos supor que esse número aqui eu tenho dois números depois da vírgula e no outro número eu tenho um número depois da vírgula. Eu vou precisar acrescentar um zero aqui, para esse daqui também ficar com dois números depois da vírgula igual a esse. Então, sempre que a parte inteira já estiver igual, eu vou ter que igualar as casas decimais. Depois que eu igualar as casas decimais, é que eu vou analisar se esse número que está aqui é menor, maior ou igual ao que estiver do outro lado. Bom? Então, olha só, gente, é isso. Eu falei para vocês aqui agora sobre tudo que vai cair na nossa prova, tá bom? Como já disse, vou deixar mais alguns outros vídeos aqui embaixo também para completar, tá bom? E é isso.